Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, bendito seja Deus que nos dá a oportunidade de celebrar a memória da ressurreição de seu Filho Jesus nesse dia santo de domingo. Cristo é o nosso rochedo, é a casa que nos abriga. Então, por sua compaixão e seu amor, somos purificados e curados inteiramente. Hoje, lembrando o Dia Nacional do Enfermo, rezemos por todas as pessoas que estão passando por situações de enfermidade, com elas nos solidarizemos. Então, que nós possamos manifestar, nossa fé ao Senhor por meio das liturgias. Então, a primeira leitura está em Levítico, capítulo 13, versículo 1 a 2, depois o versículo 44 a 46. Levítico, capítulo 13, versículo 1 a 2, depois o versículo 44 a 47. 44 a 46. E falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos sacerdotes. E o sacerdote leproso é aquele homem. E se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: Impuro, impuro! Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Então, em Levítico 13, na primeira leitura de hoje, vemos o que era indício de lepra e como esses casos eram examinados. Então, era o sacerdote no templo quem decidia se a pessoa era pura ou impura, leprosa ou não. Né? Então, a gente vê, infelizmente, como as pessoas, como as pessoas achavam que como as pessoas afastavam as pessoas que tinham lepra. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e depois 31 a 33, depois o capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 a 33 e depois o capítulo 11, versículo 1. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, aqui na segunda leitura, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele anuncia a palavra de Deus, anuncia o evangelho de Cristo a todos, e tudo para a glória de Deus. Então, que nós também possamos fazer isso, que nós possamos também ser mensageiros do evangelho de Cristo, fazer tudo para a honra e glória de Deus. E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. E aproximou-se de Jesus um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído,
começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. Então, no tempo de Jesus, a lepra era considerada, além de doença física, enfermidade espiritual, consequência de um pecado grave. Tocar em um leproso era como tocar na morte, contraindo impureza ritual, corporal e espiritual. Jesus, o Messias da palavra e das obras salvadoras, cura um leproso na passagem que ouvimos agora. Então, o doente se aproxima e se ajoelha diante de Jesus. Com a coragem movida pela fé, o homem descumpre a lei do puro e do impuro para se aproximar de Jesus. Ajoelhando-se, dirige a ele como Senhor, e a atitude de quem crê. Diz ainda: se queres, tu podes me purificar. Este se queres é sinal de confiança no poder de Jesus, isto é, basta ele querer. A fé pura e autêntica não só cura, como também salva. Ao ver-se curado, aquele homem não cumpre a ordem de se apresentar ao sacerdote. Ao invés disso, torna-se um evangelizador. Foi e começou a contar e divulgar muito o fato. Quem é tocado e salvo por Jesus não se contém de alegria e não guarda para si as maravilhas de Deus. Anuncia, compartilha. Os leprosos eram excluídos pela lei de Deus. Então, que a gente possa refletir, as seguintes questões. Os leprosos eram excluídos pela lei de Deus. Temos exclusões semelhantes em nossa igreja, comunidade, família, sociedade, né? Como agimos para mudar isso? Demonstramos amor, caridade, partilha, solidariedade, amizade e acolhida a todos? Então, que nós possamos refletir sobre essas questões, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.